Começando. Boa noite, boa noite! Sejam todas muito bem-vindas. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Uma responsabilidade também muito grande, né? Quando a gente ministra aí um treinamento para uma área que não é nossa área nacional. Então, obrigada, Leila, pela confiança. Farei aqui e darei o meu melhor, como se fosse minha própria área, tá? O que eu vou falar hoje, sobre o que eu vou falar hoje, eu vou falar sobre como desenvolver líderes, né? Então, eu dei essa aula lá no retiro da área Go Give e chamou a atenção de algumas pessoas. Então, Leila conversou comigo e eu falei, ótimo, eu dou essa aula com todo prazer para a tua área nacional. Então, nós trocamos aí, né? Então, é maravilhoso. Enquanto eu estou aqui dando o meu melhor para a área dela, ela tá dando lá o melhor dela para minha área. Então, isso é Mary Kay, né? Então, a gente não compete umas com as outras, a gente compete sempre com a gente mesmo, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho disso, como a gente fazer mais, como a gente fazer melhor, como a gente desenvolver novas pessoas, para que o nosso negócio seja cada vez mais rentável, para que o nosso negócio tenha cada vez mais credibilidade também, né? Com as pessoas e para as pessoas. Então, vamos lá. Papel e caneta na mão, eu vou dar alguns direcionamentos. Eu sei que eu falo um pouco rápido, eu tentarei ser aí, ó, o mais, né? Vou deixar a minha fala aí o mais pausada aí possível, para que a gente possa. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem, tá? É só abrir o microfone, fiquem bem à vontade. Aqui é um bate-papo mesmo entre nós, então que a gente possa fazer isso aí, olha, da maneira melhor possível, né? Deixa eu só ver aqui que a minha área está perguntando se a aula começou, a da Leila, eu acho que ainda não. Deixa eu só ver aqui. Não, ainda não mesmo, tá? Então, deixa eu só avisar aqui. Deixa eu só pedir aqui para a minha diretora. Peraí, deixa eu só passar o telefone da Leila, gente, para ela, porque às vezes tem algum problema. Peraí. Espera só um minuto. Pronto, gente. Senão, né, fica aí uma... Senão elas ficam me chamando aqui e eu não tenho como controlar isso, né? Mas elas aí agora vão agilizar e já sabem como farão isso. Bom, vamos lá. Então, eu quero falar hoje para vocês, eu vou dar exatamente a mesma aula que eu dei lá, tá? Então, o que eu entendo desse negócio, gente, é que o nosso desejo é uma ordem. E é assim que a gente tem que ver também a nossa consultora. Eu sei que aqui a gente só tem diretoras em qualificação e líderes, não é isso? Né? Então, eu penso que a gente tem que ver a nossa consultora exatamente dessa maneira. Ela vai chegar e ela pode chegar com este negócio no patamar que ela desejar. Mas eu não posso desejar pelo outro. Cada uma aqui vai chegar no patamar que desejar. Mas não sou eu, e nem a Leila, e nem ninguém que tem que desejar pelo outro, tá? Então eu falo que aqui a gente passa de gata borralheira a princesa. E vocês já devem ter sentido isso, não é verdade? Porque quando a gente pega a nossa foto de antes de Mary Kay e depois de Mary Kay, a gente fala, meu Deus do céu, né? No mínimo, eu melhorei muito.
E isso é maravilhoso, né? Porque a gente cresce mesmo, né? A gente cresce no sentido de ficar mais bonita, a gente cresce no sentido de ficar mais resiliente, no sentido de ficar mais visionária, né? Então, eu trago aí essa foto, que é a foto da minha primeira reunião de unidade, e uma foto que eu tirei aí naqueles ensaios que a gente faz, né, meninas? Todo mundo aqui, eu tenho certeza que já fez um ensaio desse na vida. Aqueles ensaios que a gente faz aí, e nesse caso aí, estou aí com o meu traje de nacional, toda elaborada, né? Toda produzida, e tá aí, né? Então é a mesma pessoa, só que é uma pessoa que tomou uma decisão lá atrás. E a minha decisão foi de desenvolver carreira. Então, aqui a gente pode chegar no patamar que a gente quiser. Então, a primeira coisa que eu preciso, tá? Entender quando eu quero formar uma líder ou quando eu quero me tornar uma líder, eu preciso conhecer os diferentes patamares deste negócio, tá? Então, quando eu falo conhecer os diferentes patamares desse negócio, espera só aqui. Isso, pronto, começou lá, ok. Quando eu falo conhecer os diferentes patamares desse negócio, eu estou falando para vocês que nós precisamos, né, conhecer de fato o nosso negócio. Então, como consultora de beleza, eu sei que eu tenho direito a um pedido de 40%, de até 40%. Isso vai me reverter uma lucratividade de até 67% no produto regular e uma lucratividade maior que 100% no produto promocional. Eu sei que eu tenho acesso a promoções exclusivas, né? Promoções como consultora, oportunidade de iniciar, como consultora eu já posso formar o meu time. Eu tenho direito a orientações, eventos e reconhecimentos, né? Então, esse direito eu já tenho como consultora. Mas quando eu vou para o patamar de futura diretora, eu ganho aí um upgrade, né? Eu ganho uma promoção. Qual é a promoção? Eu vou ter direito a tudo o que eu tinha como consultora, mas tem uma grande diferença. Aí eu já tenho direito a um crédito. Então, eu conquisto e eu tenho direito a um crédito quando eu trago pessoas para esse negócio. E esse meu crédito, ele começa quando eu tenho 5 pessoas no meu time, né? Então, chego aí, eu tenho direito, quando eu chego nesse patamar, eu tenho direito a um crédito de 12%. Eu não gosto nem de falar do crédito de 8%, porque eu acho inadmissível uma pessoa que chega no patamar de 12% regredir para um crédito de 8%. Eu acho inadmissível, né? E se eu estivesse dando essa aula na frente do staff da Mary Kay, eu falaria com tranquilidade que eu vou falar para vocês, e eles poderiam consultar ali no sistema e eles veriam que realmente eu não estou mentindo. Desde que eu atingi o meu crédito, o meu bônus de 12%, eu nunca conquistei um bônus menor do que esse, tá? Então, não existe, para mim, a possibilidade de conquistar, nunca existiu um crédito menor do que o 12% sobre o meu time pessoal. Hoje, como diretora nacional, eu tenho direito a um crédito de 13% sobre esse time pessoal, mas porque eu sou nacional. Mas quando eu era uma consultora, ou uma futura, ou uma DIC, ou mesmo uma diretora, eu jamais deixei esse crédito na mão da Mary Kay. Aqui nós temos algumas diretoras, eu não sei qual foi o crédito de vocês no mês passado, o crédito de 12%. O meu crédito de 12% no mês passado foi pouco mais de R$ 4.000. Por quê? Porque o meu time pessoal produziu pouco mais de 40 mil pontos. Então, com essa produção do meu time pessoal, não estou falando da unidade, vocês sabem, eu ganho isso, nós ganhamos isso por conta do time pessoal. Eu tive um time pessoal que fez 40 mil pontos pessoais. Então, eu conquistei um crédito de R$ 4.000. Então, quando eu penso, eu falo, gente, e esse dinheiro é um dinheiro único e exclusivo
do meu trabalho pessoal, porque eu passei a oportunidade para outras pessoas, porque eu não fui egoísta, né? Eu falei para as pessoas que elas também poderiam ser consultoras. E olha como isso volta para mim, né? De maneira muito maior, muito maior. Então eu falo, eu enriqueço vidas enquanto a minha própria vida é enriquecida, né? Quando eu entro em qualificação, e vocês sabem o que precisa para uma pessoa entrar em qualificação, então ela precisa ter pelo menos 10 consultoras ativas, fazer no mês que antecede a qualificação, fazer um pedido pessoal naquele mês que antecede a qualificação de pelo menos 1.200 pontos. Então, essa pessoa que já está nesse patamar, ela já tem direito a entrar em qualificação. Então, se você é essa pessoa que está nesse patamar, não duvide, não titubeie, não pense, né? Entre em qualificação e trabalhe nesse processo. Eu falo que eu entrei em qualificação para nacional em dezembro. E eu tive 2 pessoas que me falaram que não era o momento de eu entrar. Por quê? Porque era dezembro. Então, dezembro, logo vinham as férias, janeiro, fevereiro, e que eu poderia aí ter muitas dificuldades nesse período, né? Por ser período de festas e férias e etc e tal. E quando eu estava com os números fechados, e eu pensei, né? E falei também com a minha diretora sênior nacional, que é a Isabela, né? Eu falei, olha, Isa, eu vou. E a Isabela era a favor de eu colocar a carta, mas 2 outras pessoas que estavam nos orientando, vamos dizer assim, foram contra. E a Isabela me falou assim, Tati, aí, o que você acha? Eu falei, olha, é o seguinte, eu não vou diminuir o meu ritmo de trabalho porque estou em qualificação ou porque não estou em qualificação, em pré-qualificação para nacional. Então, eu prefiro estar trabalhando estando em pré-qualificação do que não estando, né? E foi a melhor escolha que eu fiz, porque nunca a Mary Kay tinha trazido Timewise, o kit Timewise em promoção em fevereiro, geralmente essa promoção acontecia em março, e nesse ano foi o primeiro ano que ela trouxe em fevereiro. Então, para mim, foi maravilhoso, né? Foi em fevereiro, não, ela trouxe, acho que foi em janeiro, né? Eu não me lembro direito, mas foi um mês atípico, né? Era um mês que ela não trazia nunca essa promoção e ela trouxe, e para mim foi maravilhoso. Eu falei que naquele mês eu já fechei aí a minha pré-qualificação. Então, gente, se você já tem os números, se você já tem as pessoas e você está determinada a trabalhar, vá, faça o seu trabalho e entenda que esse é o momento de você realmente focar e crescer no teu negócio e na tua carreira. Bom, como diretora em qualificação, o meu ganho é o mesmo do que o meu ganho como futura, os mesmos 12%. Agora, o que eu vou fazer é só aumentar esse ganho. E como eu vou aumentar esse ganho? Trazendo mais pessoas para o meu time, é óbvio, tá? Agora, suponha que você já entendeu isso, ou você que já é diretora, a sua consultora já entendeu isso, e ela de fato quer se tornar uma diretora. E por que ela quer se tornar uma diretora? Porque ela quer o ganho de uma diretora. Porque ela quer os benefícios que uma diretora tem. E, sem dúvida alguma, o ganho de uma diretora é muito maior do que o de uma consultora. Sem dúvida alguma, as possibilidades de reconhecimento de uma diretora são muito maiores do que as possibilidades de reconhecimento de uma consultora. Então, como diretora, ela também já entendeu que ela vai ter o crédito de 12% que ela já ganhava, mas ela tem 2 outros créditos a mais. Ela tem o bônus de unidade, que chega até 14%, e o bônus de volume, que chega até R$7.000. E agora eu faço um convite para você, diretora. Você está analisando esse bônus de volume, né, todos os meses? E por que eu estou falando isso para vocês? No mês passado, no último dia do mês, estava para terminar, fechar o sistema,
a minha unidade estava com 92 mil pontos. 92 mil pontos na unidade. A minha unidade é uma unidade de viagem internacional, né? Então, eu conquistava a viagem antes de me tornar nacional, e como diretora nacional, eu venho com a minha unidade conquistando, né, as viagens. Então, as últimas viagens aí que nós tivemos como diretora, Bélgica, Croácia, agora Istambul, a minha unidade também conquistou. Então, o que eu quero falar para vocês é que eu só tenho essa unidade de grandes conquistas porque eu estou à frente da minha unidade. Então, a gente precisa, se você já é uma diretora, você precisa estar à frente do teu negócio, você precisa estar à frente, você precisa realmente gerenciar o teu negócio. Então, como eu estava falando, nos últimos segundos aí, nos últimos minutos, né, do fechamento do mês passado, a unidade estava com 92 mil pontos. E aí, pega aquela tabelinha de bônus de volume, se você não conhece ela ainda de cor e salteado, e você vai ver que quando chega a 95 mil pontos, você ganha 3 mil reais a mais de bônus de volume. Então, o que eu fiz, gente? Imediatamente, quando eu vi, chegou no patamar, eram 3 mil pontos, 3 mil pontos, 3 mil reais. Na hora, eu fechei um pedido de 3 mil pontos pessoais. Tati, mas você não tinha feito pedido ainda? Eu já tinha feito 5 mil pontos pessoais naquele mês, né? No mês passado. Eu fechei um mês com mais de 8 mil pontos pessoais. Tati, mas por que você fez esses 3 mil pontos nos últimos minutos? Para subir o meu bônus de volume, para ganhar esses 3 mil reais a mais. Que foi mais ou menos o que eu investi no meu pedido. Como diretora nacional, vocês sabem que a gente tem 50% de desconto da empresa nos pedidos. Eu comprei aproximadamente 6 mil reais em produtos. Eu paguei para a Mary Kay para aproximadamente, né? Foi 3 mil e pouquinho. Exatamente o bônus a mais que eu ia ganhar. Então, vocês percebem que, na verdade, eu não fiz 3 mil reais, eu fiz 6 mil reais, né? Porque fui lá e comprei aí esses produtos, esses 3 mil pontos, para virar aí o meu bônus de volume. E por que eu estou te fazendo isso? Porque, às vezes, você está muito próxima, você, como diretora, está muito próxima de uma virada de bônus de volume, mas você não faz. Não faz 1.000 pontos, não faz 1.200, não faz 1.500 pontos. E eu imagino que isso aconteça na área da Leila, porque isso acontece na minha área. E eu fico muito triste, para não dizer que eu fico pé da vida com as minhas diretoras, porque quando acontece isso, evidentemente que eu tenho ali uma diretora que não está à frente do seu negócio. Uma diretora que não está no campo trabalhando as suas vendas, pelo menos não como ela deveria. Porque se eu, como diretora nacional, não tenho medo nenhum de chegar lá e comprar 3 mil pontos, 6 mil reais em produtos nos últimos minutos do segundo tempo, tendo ali pouquíssimos produtos que eu realmente precisaria entregar e que eu não tinha, eram 1, 2 produtos, que eu faria tranquilamente o pedido só no mês que vem, mas eu antecipei por conta desse bônus de volume. E esse mês, claro que eu já fiz, hoje eu fiz o meu 3º ou 4º complemento do mês. Então, por que eu estou te contando tudo isso? Porque eu quero que você prepare líderes para estarem à frente de seus negócios. Eu quero que você prepare líderes para que, de fato, elas intervenham na produção da unidade delas, tá? Eu tenho certeza que muitas diretoras que se formam diretoras, vocês foram tops na unidade da sua diretora sênior, né? E quem saiu da unidade da Leila provavelmente foi top na unidade da Leila. Por que quando a gente forma a nossa própria unidade, a gente deixa cair produção? A gente não fica à frente. Então, nós precisamos ser as melhores consultoras da nossa unidade. Eu ainda sou a melhor consultora da minha unidade. Estou doida para passar esse patamar para outra pessoa. Porque quando eu passar esse patamar para outra pessoa, ela não só está pronta para ser uma diretora, mas ela está pronta para ser uma diretora nacional. Entendem o que eu estou falando? Né? E sabe quando eu percebi que o que eu tinha de maior riqueza
no meu negócio, era o meu negócio pessoal, vou contar para vocês, na pandemia. Quando eu vi um monte de gente paranoiada, né, pensando e falando que não estava vendendo, que não estava desenvolvendo, e isso e aquilo. E aí eu falei, gente, ou eu escuto essas pessoas e vou enlouquecer e vou falir, ou eu escuto quem está vendendo. E eu decidi escutar as minhas diretoras que estavam vendendo. Né? As minhas diretoras, e na época eu lembro perfeitamente que uma das minhas diretoras, que é muito forte em vendas, ela falou, Tati, olha aí, acabei de sair de uma cliente, vendi R$1.800, olha o Pix. E aí aquilo me deu uma força, me deu uma gana, eu falei, minha filha, se essa mulher faz isso, eu também faço. Se ela tem essa capacidade, essa habilidade de fazer isso, eu também tenho, né? E aí fui para o campo e fui fazer aí o meu negócio do jeito que eu sabia fazer, do jeito que eu conheço, tá? Então eu quero que você esteja à frente do seu negócio. E mais do que isso, eu quero que você forme líderes que estejam, de fato, à frente de seus negócios também. Não adianta a gente formar uma pessoa a qualquer custo, né? Sendo que, às vezes, ela não está nem pronta para desenvolver. E quando é que eu sei que ela não está pronta? Ela não sabe fazer o negócio dela pessoal, tá? Então, vamos falar disso. O seu negócio pessoal é sua maior força. Você como diretora, você como futura, você como DIC. Então, você precisa voltar o teu olhar para isso. Você que quer formar novas líderes, você precisa entender que essa líder, ela precisa estar forte. Ela precisa fazer o negócio pessoal dela, tá? Não adianta uma líder que não sabe vender. Ah, ela não vende, mas ela inicia. E de que adianta? Como é que ela vai desenvolver essas pessoas? Como é que ela vai orientar essas pessoas? Vocês concordam comigo, gente? É impossível. Eu não consigo conceber, né? Como às vezes a gente vê pessoas que, ai, não, mas ela quer, ela inicia muito bem, mas problema dela é que ela inicia muito bem. Se ela não sabe desenvolver a base do negócio, ela não vai saber ensinar sobre a base desse negócio. E se ela não sabe ensinar sobre a base do negócio, ela pode até se formar, mas ela não perpetua, ela não se mantém. Então, o que me fez ficar mais forte, mais segura, mais convicta de que o que eu tenho de mais forte no meu negócio era o meu negócio pessoal é exatamente isso. Enquanto eu vi um monte de gente chorando e deprimida e doidona, eu falei, quer saber? Eu preciso voltar ao meu foco para fazer esse negócio acontecer, porque é muito mais do que eu pagar o meu cartão de crédito, do que eu pagar pelos produtos que eu comprei no mês anterior. É eu ajudar a minha consultora que precisa colocar arroz e feijão em cima da mesa. Porque a consultora que tinha uma outra atividade, a consultora que era assalariada, ou a consultora que o marido bancava as contas de casa, ela não tinha essa preocupação. Mas eu tenho na minha unidade muita gente que precisa do dinheiro para colocar arroz e feijão em cima da mesa. Então, a minha preocupação eram essas pessoas. Então, eu voltei totalmente o meu olhar para o meu negócio pessoal. Fiz acontecer o meu negócio pessoal e aí eu fui falando para elas como é que se fazia esse negócio, mesmo à distância, mesmo dentro da minha casa, mesmo sem precisar, sem poder, né? Sem precisar, não, sem poder ir para campo, olhar olho no olho. Né? E aí a gente foi desenvolvendo todos aqueles recursos maravilhosos que vocês também sabem e que com certeza muitas de vocês também se dispuseram a fazer. Porque quem não se dispôs a fazer, faliu o seu negócio. Quem não estava disposta a reaprender, quem não estava disposta a inovar, quem não estava disposta a sair totalmente da zona de conforto, ela faliu. Né? E que maravilha que tem muita gente que deixou o negócio e que está voltando atualmente. Então, vocês também sabem disso. Tem muita gente voltando. E eu fico feliz demais de ver que tem pessoas humildes, corajosas, destemidas, que voltaram e falaram assim, eu fiz uma vez e eu vou fazer de novo. Eu estou com duas pessoas da minha área que estão em qualificação, duas delas eram ex-diretoras e que
saíram na pandemia, ficaram totalmente, vamos dizer, paralisadas, mas agora voltaram com força, com gana, com determinação de fazer de novo o diretorado acontecer. E aí eu falo, uma pessoa que deixa o negócio e volta, é porque ela sabe que esse negócio é muito bom. É porque ela entende o negócio. É porque ela sabe o quão rentável ela é porque ela sabe o quão esse negócio enriquece a vida dela, da família dela e de tantas pessoas ao redor. Então, gente, para a gente formar líder forte, ou para você ser uma líder forte, o que você precisa fazer? Agendar, vender e iniciar, tá? Agora eu vou discursar de pontos importantes. Quando eu falo de agendar, eu estou falando de volume também. Ah, Tati, mas precisa da qualidade. É óbvio que precisa de qualidade, mas precisa de volume também, sim, né? Por quê? Porque se eu quero agendar empresa, por exemplo, eu ligo para 4 empresas, eu sei que eu não vou fechar as 4. Mas se eu quero agendar empresa e eu ligo para 20 empresas, eu sei que pelo menos 3, 4 eu vou conseguir agendar, né? Pessoas é a mesma coisa, não é todo mundo que fala assim para a gente, mas se eu trabalhar com volume, eu vou com certeza ter resultado, tá? Quando eu falo de disciplina, isso é uma coisa que para mim é muito fácil falar para vocês, porque eu penso que para a gente ter sucesso nesse negócio, não adianta, né, a gente fazer um negócio intensamente uma semana e no outro deitar em berço esplêndido, né? Eu penso que a gente precisa fazer sempre, com disciplina, periodicamente. Então, eu sou uma pessoa que defende você ter horário para começar, você ter horário para terminar, você entender que flexibilidade não é fazer quando você quer, é fazer sempre, no horário que você determinou. Mas se você não fez hoje, por algum motivo, amanhã você vai ter que se dedicar um pouco mais, um bocado mais, e assim a gente desenvolve o nosso negócio. E aqui eu coloco aqui que o diálogo e a abordagem tem que ser correta, e vocês sabem disso. Porque quando o nosso diálogo, quando a nossa abordagem não é correta, a gente não consegue fazer o agendamento, né? Eu mesma já fiz algumas vezes, né, alguns diálogos de maneira incorreta e que não surtiu efeito. Nós todas somos descendentes da Heloísa Johnson, então todas vocês já ouviram o diálogo correto, que eu sei que parece teatral, eu sei que muitas vezes parece um pouco artificial, mas quando você treina, ele fica super natural e você desenvolve isso no seu dia a dia. E você percebe que os agendamentos, eles acontecem. E eles acontecem, inclusive, porque você sabe o diálogo. Porque você sabe como abordar aquelas pessoas, tá? Então, esse é o primeiro ponto, agendar adequadamente. Depois, vender. Primeiro ponto, gente, a Leila está dando aula para a minha área e ela está falando dos 15 minutos diva. O que eu penso? Que a gente precisa sempre diversificar a estratégia de venda. Eu amo aprender uma estratégia diferente. Tanto é que eu perguntei para ela, vai ficar gravada? Porque depois eu quero ver essa tua aula. E por que eu quero ver a aula dela? Eu quero aprender como é o diva em 15 minutos da Leila, né? Eu sei fazer um diva de 15 minutos, mas com certeza a Leila tem as suas particularidades. Então eu quero saber como é que ela desenvolve. Por que você quer saber como ela desenvolve? Porque você é curiosa? Sou muito curiosa. Mas a minha curiosidade é para eu colocar em ação também. Porque eu penso que se dá certo para ela, também pode dar certo para mim e vai dar certo para mim. E quando não está dando certo para mim, algo que está dando certo para o outro, eu sempre penso assim: quais são os ajustes que eu tenho que fazer? Eu nunca penso, ai, não, para mim esse jeito não funciona, dessa não serve. Não, pelo contrário, eu sempre penso exatamente o que eu estou falando para vocês. Quais são os ajustes que eu tenho que fazer, tá? Quando eu falo, então, de diversificar a estratégia, eu falo para vocês o seguinte: quais são as formas que vocês utilizam para vender? Quais são as formas que vocês estão ensinando sua líder a vender? Bolsa 48 horas, é demonstração, são as parcerias,
É a Deluxe personalizada? É o Diva 15 minutos? Quais são as estratégias? E aí, a minha sugestão sempre é, utilize pelo menos 5 estratégias de vendas no mês, tá? O ano passado foi o segundo ano que eu fui coach de vendas pessoais também, né? Esse ano eu vou ser também, eu já estou com quase 30 mil pontos pessoais nesse ano. Então, vou ser coach de vendas pessoais. Tati, como é que você vende? Eu diversifico. Eu faço parceria, mas eu também faço bazar online, mas eu também faço live shop, né? Eu não fico esperando a live shop da Mary Kay, eu também faço a minha live shop. Eu faço também bolsa 48 horas, né? Eu faço também facial, eu faço aula de make. Então, assim, eu diversifico as minhas estratégias de vendas, tá? E outra coisa, eu posso diversificar também a região. Eu não sei em que cidade vocês estão. Eu estou na cidade de São Paulo. Quando eu falo diversificar a região na minha cidade, eu estou falando de mudar de bairro, tá? Porque às vezes tem gente que está presa no próprio bairro e ela fala, ai, não, no meu bairro não tem esse poder de compra. Eu falo, ô, minha filha, no teu bairro não tem esse poder de essa poder de compra, então muda de bairro. Vai para o bairro vizinho, tá? Eu não acredito muito que existe esse negócio de bairro, né? Mesmo porque eu tenho uma consultora que é de Itaquera e eu sou do Tatuapé. Ambos os bairros zona leste da cidade de São Paulo. E uma vez ela falou, ai, não, para vender eu tenho que ir para o Tatuapé, sabe? Em Itaquera não rende. Eu fiquei com aquela informação na cabeça, mas fechei um salão em Itaquera, até para eu sentir se de fato Itaquera não era bom para vender. E olha a minha surpresa, eu vendi R$ 2.000 nesse salão de Itaquera. Né? Aonde ela falou que não vendia, eu vendi mais do que eu vendia nos salões aqui do Tatuapé. Então, eu realmente não acredito que exista região, mas eu acredito que a gente pode e deve diversificar. Até para a gente conhecer outros públicos, para a gente ter outras possibilidades, para a gente expandir o nosso negócio. Outra coisa que eu acredito e eu faço com as consultoras da minha unidade e com quem eu quero desenvolver, tá? Com quem, na verdade, quer se desenvolver, ensiná-la que é preciso diversificar a demonstração. Eu não gosto de ouvir assim da minha consultora, eu só vendo Golden Cooper, né? As mais antigas, né? Eu só vendo Shell e Toffee. Claro, só vende Golden Cooper quem só mostra Golden Cooper. Só vende Shell e Toffee quem vende Shell, quem mostra só Shell e Toffee. Então, quanto mais eu diversificar a minha demonstração, mais eu vou vender. E por que eu estou falando isso? Porque, gente, se eu não tenho diferentes cores de batons, eu só vou vender os nudes. Porque só tenho nude. Ah, não, o meu público não gosta do hibiscus, do Appleberry ou do Red. Claro que gosta. Você pode não gostar, você pode não usar. E eu aprendi isso bem no meu começo de Mary Kay, quando eu não comprava sombra azul e nem máscara de cílios, e eu comecei a ouvir das minhas clientes sombra azul, e eu pensava, meu Deus do céu, para que essa mulher quer uma sombra azul? Que coisa horrorosa! E máscara de cílios que eu não usava nem a pau de Juvenal, eu pensava, meu, máscara de cílios. Mas sabe o que eu entendi? Que a venda não era sobre mim, que a venda era sobre o outro. Então, que eu poderia não usar esses produtos, eu poderia até não gostar desses produtos, mas as minhas clientes gostavam. Então, eu tinha por obrigação ter aqueles produtos, tá? Então, ensina a tua consultora a diversificar a demonstração. Ensina a tua consultora que não existe cliente de pele, que não existe cliente de maquiagem, que existe cliente que compra pele, maquiagem e fragrância. Mas se não está comprando com você, é porque ela está comprando de outra pessoa, é porque ela está comprando de outra empresa, porque simplesmente você não ofereceu a ela. Então, se eu quero ter consultoras tops para desenvolver líderes tops e diretoras fortes, eu preciso ensinar para ela a diversificar a demonstração dela, a diversificar a pronta entrega dela. E para isso eu olho, inclusive, o que as minhas consultoras compram, tá? Bom, preciso ensiná-las a fazer um fechamento de excelência. Se vocês forem trabalhar na prática com as consultoras de vocês, com essas líderes, com essas futuras líderes, muitas vezes vocês vão ver que elas fazem uma demonstração fantástica,
mas que elas não fazem um fechamento fantástico. E quando não tem um fechamento fantástico, tem um trabalho maravilhoso, ali tem uma entrega grande, mas eu não tenho vendas significativas, tá? E aí, às vezes, a gente escuta, não, foi excelente a venda, passei o dia inteiro na empresa, vendi R$200. Não, não foi excelente, foi péssimo, né? Deveria ter vendido muito mais. E aí, quando você vai analisar, ou quando você vai trabalhar com ela na prática, você vê que ela tem uma demonstração, que ela tem uma fala maravilhosa, um conhecimento do produto, mas muitas vezes ela não tem o fechamento, tá? E fazer o acompanhamento periódico, que é o 2+2+2. Se vale a pena ter cliente, vale a pena desenvolver o cliente, tá? Então, fazer aquele acompanhamento maravilhoso para a gente fidelizar. E aqui eu trouxe para vocês a última parte, que é o iniciar. O iniciar vai ser uma consequência de todo esse trabalho bem feito. Agora, olha como é que eu penso, né? Suponha que eu atendi, 80 clientes no meu mês. Suponha, eu fiz venda para 80 clientes. Se eu vendi uma média de R$150 por cliente, eu tive aí uma venda de R$12.000. Um lucro de 4.800. Vocês estão vendo, né, Helenita? Você está vendo, né, esses números aí? Tá, perfeito. Então, se eu tenho esse lucro de R$4.800, é um lucro maravilhoso. Vocês concordam? Agora, olha o que eu penso aqui. Se eu atendi 80 clientes, eu dediquei pelo menos 1 hora por cliente. Eu sei que tem cliente que a gente atende em 20 minutos e cliente que a gente atende em 2 horas. Então, eu peguei aí uma média e peguei 1 hora por cliente. Se eu ofereci a oportunidade para todos esses 80 clientes, eu fiz pelo menos 26 entrevistas de início. Não estou falando que eu fiz 80 entrevistas. Eu estou falando que eu ofereci para 80 pessoas, que eu convidei 80 pessoas, mas só 23 aceitaram. 1/3, praticamente. Se eu fiz 26 entrevistas, como manda o figurino, eu iniciei pelo menos 10 consultoras. Agora, vamos computar quantas horas eu trabalhei. 80 clientes, 80 horas. 26 entrevistas de iniciação, 1 hora cada entrevista, média. Se eu iniciei 10 consultoras, mais 1 hora, em média, para eu treinar cada uma dessas consultoras. No total, eu trabalhei naquele mês 116 horas. Se eu pegar essas 116 horas e dividir por 20 dias úteis no mês, suponha que eu só trabalhei de segunda a sexta, eu trabalhei pelo menos 6 horas por dia. Se eu trabalhei 6 horas por dia, com esses números aqui, eu atendi 4 clientes por dia e eu fiz alguns dias uma entrevista e outros dias eu fiz 2 entrevistas, né? Então, teve dia que eu fiz uma, teve dias que eu fiz 2 entrevistas. Então, tira foto disso daí. Tati, é demais para mim trabalhar 6 horas por dia. Eu tenho 4, então vem em proporção. Quanto que vai dar de cliente, de horas de entrevistas, de consultoras qualificadas, tá? Eu tenho a metade desse tempo, então você vai atender pelo menos 40 clientes, 13 entrevistas, vai iniciar pelo menos 5 pessoas. Agora, o que você precisa ser é realmente produtiva. Lembra que tem muita gente que tem muita atividade, mas ela não é produtiva, né? O que é ter muita atividade? Muitas vezes a gente só tá, rodando atrás do nosso rabo, né? A gente está com muita atividade, a gente parece umas baratas tontas de um lado para o outro. Entenda que nesse negócio, você ter um dia produtivo, ou você tem que ter vendido, ou você tem que ter iniciado. Não existe outra maneira de ser produtiva ou produtivo num negócio como esse, se você não vendeu ou se você não iniciou, tá? Agora, vamos entender quanto que a gente coloca no bolso hoje com esse bônus fantástico de 12%. Então, essa líder que você quer desenvolver, ou se você é essa pessoa que quer se desenvolver, pensa que quando o teu time estiver com 6.000 pontos pessoais, você estiver ganhando seus bônus de 12%, você vai ganhar pelo menos uns R$620 aí no mês. Vamos entender essa conta que eu trouxe para vocês.
Quando eu compro R$ 2.700 em produtos da Mary Kay, na verdade agora é 2.800, né? Mas vamos imaginar que ainda era 2.700, tá? Eu devia já ter corrigido isso aqui. Ou é 2.800 agora, né? Enfim, mas vamos lá, vamos em 2.700. Quando eu compro 2.700 em produtos da Mary Kay, a Mary Kay me dá 40% de desconto, quanto que eu pago para a empresa? 1.620. Bom, qual é o meu lucro? Só você pegar 2.700 e você diminuir de 1.620. Estão acompanhando isso aí comigo? Deixa eu colocar aqui uma... Estão acompanhando isso aqui, ó? Quando eu pego 2.700 e tiro de 1.620, eu encontrei o lucro. E aí o lucro foi qual, gente? O meu lucro foi um lucro aí de R$ 1.080. Como é que eu calculo a lucratividade? Como é que eu calculo a lucratividade? Eu pego o meu lucro e divido pelo investimento. Então, eu peguei 1.080 e dividi por 1.620. Quanto que eu achei? 67% de lucratividade. Tudo bem? Vocês estão acompanhando o meu raciocínio? Agora, vamos para baixo. Olha essa líder que você quer desenvolver. Olha você que quer se desenvolver. Você comprou da Mary Kay 2.700, mas você ganhou um bônus de 620. Então, você não precisou pagar para a empresa 1.620, você só pagou 1.000, porque 620 é o seu bônus que estava ali e isso abateu do teu pedido. Como que você calcula o seu lucro mesmo? Você pega o valor que você lucrou, que foi 1.600, aqui no caso, na verdade 1.700, você pega 1.700 e você divide por R$ 1.000. Quando você pega 1.700 e divide por R$ 1.000, por 1.000, né? Você vai encontrar uma lucratividade aí de 170%. Sabe o que isso significa, gente? Que você... Quantas vezes aqui, gente? Quase 3 vezes a lucratividade? Praticamente 3 vezes a lucratividade, é isso? Deixa eu fazer essa conta, porque essa conta aí eu nunca fiz. Então, 67 vezes 3... não. 67 vezes 2, mais, né? 67 vezes 3 ultrapassa muito, né? Ah, não! Dá mais ou menos isso, é isso aí. 67, peraí que essa conta eu nunca fiz. Não, não é. É menos que 3 vezes. Mas vai, 2 vezes e meio, vai. 2 vezes e meia a lucratividade, deixa eu ver se dá. Por que eu tô falando isso para vocês, gente? 2 vezes e meia a lucratividade, é isso aí, 2,2 a mais, tá? Por que eu tô falando isso para vocês? Porque pode ser que você não queira ser diretora. Pode ser que aquela sua top, ela não queira ser diretora, porque ela não quer as responsabilidades de uma diretora. Tudo bem, ela também não quer carro rosa, ela também não quer viagem internacional, ela também não quer resort, ela também não quer reconhecimentos especiais, ela não quer nada disso, tá? Tudo bem, a gente tem que respeitar. Cada um é cada um. Nem todo mundo quer a mesma coisa nesse negócio, graças a Deus. Mas ela quer lucratividade, ela quer dinheiro no bolso. Esse aqui é um jeito, sem dúvida alguma, de você ter muito mais lucratividade. Se você pode lucrar com a sua venda 160%, por que você não continua lucrando 67%? Só porque você não está oferecendo a oportunidade para outras pessoas? Entende o que eu estou falando para vocês? Então, isso aí, gente, é uma coisa para a gente pensar. Isso aqui é uma coisa para a gente trabalhar. Como diretora em qualificação, eu penso que a gente tem que continuar trabalhando aqui, como eu falei aqui em cima para vocês, as mesmas 80 clientes. Mas eu dei outro exemplo aqui de repente, você trabalhar um pouco menos, se você quiser. Mas eu sempre penso que, quando a gente está em qualificação, não é o momento de desacelerar. É o momento de fazer ainda mais, tá? E como diretora, a mesma coisa. Como diretora, gente, o que eu posso esperar? Eu posso esperar, no mínimo, que eu faça 2.000 pontos, 2.500 pontos pessoais no mês. Como diretora, eu tenho que fazer pelo menos 5 novos inícios no mês. Eu tenho que atender pelo menos 50 clientes, fazer pelo menos 16 entrevistas no mês.
ter pelo menos 5 novas consultoras todos os meses, tá? E pensar em ter um time de, no mínimo, 40 pessoas. Se uma DIC faz um time de 40, por que às vezes eu, como diretora, estou com um time menor do que esse, pelo amor de Deus? É daqui para frente. Esse aqui tem que ser o mínimo do mínimo do mínimo. E aqui eu coloquei um exemplo de hora trabalhada para uma diretora, tá? 111 horas, ó, vocês viram como eu dividi aqui, né? Lembra? 50 clientes, 50 horas, 16 entrevistas, 16 horas, 5 consultoras, 5 novos inícios, 5 horas. Um time com 40 pessoas, pelo menos 1 hora para cada uma dessas pessoas do meu time. Olha aqui, deu 111 horas no meu mês. Isso significa 5 horas por dia. Isso significa 2 clientes e meio, uma entrevista para meu time pessoal, uma entrevista para o time da minha unidade, para alguém da minha unidade, uma consultora da minha unidade, ou mesmo uma sessão aí para o meu time. E aqui, os bônus de diretoras, né, que eu falei para vocês, isso aí precisa estar na cabeça da gente, mesmo você que quer desenvolver líderes, ela precisa entender que existe esse bônus, ela precisa entender que existe essa mudança de bonificação, para que ela fique atenta desde sempre, tá? Eu não quero formar uma diretora que não liga para isso. Eu não quero formar uma diretora que não está à frente do seu negócio e não entra lá para investir 1.000 pontos, 1.500 pontos, seja quantos pontos forem necessários, desde que seja inteligente, né? Porque ela vai mudar de bônus de volume, porque ela vai ganhar mais e aquele pedido que ela fez vai estar praticamente pago, como o mês passado foi pago pelo meu bônus. Então, se eu não fizesse o pedido de 3.000 pontos nos últimos minutos, eu não estaria rasgando 3.000 reais, eu estaria rasgando 6.000 reais, tá? 6.000 reais em produtos que vai reverter para mim em dinheiro, é óbvio, tá? Então, como diretora, eu tenho que entender essa bonificação. Como futura diretora, como diretora em qualificação, essa é a bonificação que a tua empresa paga para você. E você tem que escolher em qual patamar você vai estar, tá? Isso é uma questão de escolha, isso é uma questão de decisão, tá? Eu não entendo, né, como uma pessoa pode, trabalho muito, mas a minha unidade não está crescendo. Não tem como isso acontecer. Alguma coisa você está fazendo, algum viés tem aí no seu comportamento, na tua atitude, no teu fazer, no teu acontecer. Então, eu preciso mostrar para essa líder desde o começo. Eu oriento essa líder, eu acompanho essa líder para que ela realmente tenha aí o melhor desse negócio. E aqui eu trouxe um comparativo salarial de advogado e quero me ater aí a esse de médico, tá, gente? Porque médicos aqui em São Paulo, residentes em pediatria em 2 hospitais, pessoas que eu conheço, eles ganham R$ 2.400. Eu estou falando de médicos residentes em pediatria. Essa pessoa já estudou 6 anos medicina, tem faculdade de medicina aqui, as faculdades de medicina pagas aqui em São Paulo cobram em torno de R$ 10.000 o mês, e esses residentes hoje ganham R$ 2.400, né? Então, a gente precisa entender que nesse meio a gente ganha muito bem. Agora mesmo eu vou fazer uma live, gente, vocês estão todas convidadas, e eu vou falar muito disso, né? A gente vai falar de ganhos salariais, a gente vai falar do negócio, do mercado de cosméticos e do nosso mercado Mary Kay, inclusive, tá? E o que eu quero finalizar é que vocês entendam que, como diretora, vocês que são líderes, vocês que são futuras diretoras, vocês que são diretoras em qualificação, que vocês entendam que aqui o seu desejo é uma ordem. Você atinge o patamar que você quiser, vai depender do seu trabalho, vai depender do teu foco, vai depender da tua fé, vai depender da tua força para trabalhar, né? Eu falo que é fé, foco e força. Fé precisamos ter sempre. Foco é muito importante para você saber exatamente onde você quer chegar e o que você precisa fazer, e força para você ir trabalhar, gente, né? E é força de visão, nunca força de vontade, porque se depender da minha vontade num frio desse, eu estava debaixo da minha cama
comendo uma pipoca e assistindo um filme, né? De vocês também não é força de vontade, é força de visão, e é por isso que nós estamos aqui. Então, vocês têm aí um reconhecimento para conquistar, que é o Costão de Santinho, e vocês têm Grécia, gente, para conquistar, tá? Conquistem uma viagem de diretora top, né? A minha primeira foi Munique, e antes de eu conquistar Munique, o meu marido falava, você não precisa conquistar a viagem internacional, porque a gente já faz viagens internacionais. E eu falei para ele, eu falei, ô Luiz, a gente já faz, mas dizem que a viagem da Mary Kay é uma coisa do outro planeta, e que a gente vai viver experiências nunca antes vividas. E quando a gente foi para Munique, a gente constatou isso. Quando eu conquistei Bélgica, agora já como diretora nacional, né? A minha unidade conquistou, eu optei, não tive opção, foi o dinheiro, porque a gente estava em pandemia. Quando eu ganhei Croácia, eu optei pelo dinheiro, porque eu já tinha ido para Londres e o meu marido não conseguiria pegar fazer as duas viagens, né? E eu só podia levar o marido, eu não ia sozinha e não ia deixar ele, enfim. E esse ano eu falei, olha, eu não vou pegar o dinheiro, né? A gente poderia levar outra pessoa, o meu marido foi comigo, mas a gente poderia levar outra pessoa, mas eu falei, eu não vou pegar o dinheiro, porque o dinheiro não paga uma viagem dessa. E olha que o dinheiro não era pouco, gente, era 42 mil reais. Não é pouco dinheiro, mas o dinheiro não paga uma viagem, né? É a experiência que vocês têm, é o trato que vocês têm, é a oportunidade que vocês têm. Então, conquistem, trabalhem para conquistar. E só para a gente finalizar rapidinho, tá? Para a gente ter um resultado muito acima da média, a gente precisa primeiro de organização. Então, eu falei um pouco disso para vocês, né? Eu estabeleço a minha hora para trabalhar, tem horário para terminar, horário para começar e horário para terminar. Obedeço às prioridades, Deus, família e carreira, sempre que possível, sempre que eu posso, né? Então, tenho uma filha de 4 anos, tenho uma filha de 21, sou casada, então tenho todos os afazeres aí que vocês têm também na família de vocês. Entendo que disciplina está alinhado aí à flexibilidade, tá? Então, que a gente precisa, sim, trabalhar, o trabalho tem que ser todos os dias, sim, essa é a minha opinião, né? Com disciplina, com foco. E anotar as 6 coisas mais importantes, Mary Kay, porque se for só 6 coisas da vida, nós estamos lascada. E entender que a gente precisa sempre fazer o 3 mais 3 mais 3, que vocês sabem o que é. Espero que vocês saibam atender 3 pessoas por dia, colocar produto no rosto 3 pessoas por dia. Pode ser online, pode ser um skin analyzer, hoje em dia tem tantas formas. Oferecer a oportunidade para 3 pessoas por dia e vender pelo menos R$300. E o 5 mais 5 mais 5 é fazer 5 novos contatos 5 vezes na semana, até 5 horas da tarde. Isso não é meu, isso é antiquíssimo, é mais velho do que andar para trás, para frente, né? Na Mary Kay, a gente tem que andar para frente. Mais velho do que andar para frente, e eu falo para vocês, isso funciona, né? Às vezes a gente fica querendo inventar a roda, copiar o que a amiga mirabolante está fazendo, mas a gente precisa realmente fazer o que tem que ser feito todos os dias, tá? E entender que para a gente vencer na vida, a gente precisa exigir muito de si e pouco dos outros, né? Então, que a gente tenha essa convicção, né? Que para eu ter o resultado que eu preciso ter, eu preciso exigir muito de mim mesma e pouco dos outros. Os outros não vão poder fazer para mim, nem por mim, aquilo que eu mesma tenho que fazer. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido para vocês, tá? O meu objetivo aqui foi mostrar para vocês como desenvolver pessoas fortes. Ou se você é essa pessoa, como você ser uma pessoa forte. Essa aula na Mary Kay, né? Desenvolvendo o trabalho Mary Kay. Então, assim, essa aula ficou gravada. Eu vou depois mandar para a Leila. Vou mandar o material também para ela. Se você precisar, assiste outras vezes. Se eu deixei passar alguma coisa e você quiser fazer pergunta, faça. Pode me chamar no meu Instagram. Pode me perguntar e o que vocês quiserem, eu não tenho problema nenhum de falar, eu sou muito, muito autêntica, muito verdadeira, eu vou falar para vocês realmente o que eu faço, o que não dá certo, eu falo que não dá certo, eu falo assim, que a grande beleza desse negócio é a gente também falar para o outro o que não dá certo, né? Porque eu facilito o teu processo. Eu já te falo, olha, minha filha, eu fiz isso, mas não deu certo. Não, desse jeito não deu certo. Quem sabe, né, de um outro jeito
você possa dar certo, tá? Um beijo grande para vocês. Eu vou agora lá para o meu Insta, porque eu já estou atrasada, porque eu vou começar essa live. E vocês são super convidadas. Toda terça eu estou fazendo essa apresentação e vocês são minhas convidadas especiais, tá bom? Ó, um beijo gigante para vocês. Muito, muito obrigada. Fiquem com Deus. E vamos fechar esse mês, não a bolsinha, porque a bolsinha é miserável para gente. Nós temos que fechar aquele óculos maravilhoso, viu, gente? Estive com a bolsinha, estive com óculos, eu vou falar. São incríveis e a gente merece. Um beijo, fiquem com Deus. Obrigada!